Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos, quero ver tua beleza, me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde viestes a terra que criastes. Eu quero ver todo mundo com a mão pra cima aí, meu povo, cantar, celebrar esse Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei, não saberei quanto custo ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados. Vamos cantar só a gente. Yeah, yeah. Vim para adorar. És totalmente amável, toda a comunidade da esperança, joga a mão pra cima e canta. Vim para adorar. Tu és adorado, Senhor. Pra gente encerrar, vem. Vim para adorar-te. És totalmente amável, maravilhoso pra mim, pra você. Tu és Deus. Vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Para mim, para mim tu és.
diante dessa canção, quero começar a cantar uma canção nossa também, que diz: Deus, eu vim aqui. É muito fácil. Coloque a mão no seu coração onde você está e ouça apenas essa frase: Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração a Ti. Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração a Ti. Pode cantar mais alto, vai. Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração a Ti. Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração. Oh, vamos lá, canta, meu povo. Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração a Ti. Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração a Ti. Imensurável e comparável, desejável, um Deus tão grande, o Deus tão grande, o Deus de amor, 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 o Deus tão grande, o Deus de amor. Diga: Deus, eu vim aqui. Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração a Ti. Deus, eu vim aqui para entregar o meu coração a Ti. Yeah. Imensurável, incomparável, incomparável, desejável, desejável, um Deus tão grande, um Deus de amor, um Deus tão grande, o Deus de amor, um Deus tão grande, o Deus de amor, o 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 Deus tão grande, o Deus de amor. Pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 45 ao 52. Pelo que eu entendo, os CDs do Tiago vão estar disponíveis lá fora. Então, se você puder abençoar o ministério do Tiago, ao sair, por favor, adquira o CD, ó, pastor Paulo, por gentileza. E estamos felizes com as notícias tão animadoras da mãe do Scooby. Nós temos acompanhado, saído da UTI, e nós temos plena convicção da restauração total da sua mãe, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Continue orando, e nós cremos no poder da oração e do nome de Jesus. Marcos 6, versículo 45 em diante. Se alguém sem Bíblia perto de você, acompanhe a leitura juntamente com essa pessoa, mas não permita com que ninguém perto de você fique sem acompanhar a leitura nessa hora. Diz assim o texto: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar
e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, te damos graças por esse segundo domingo deste novo ano. Te damos graças por poder chegar na sua casa e podermos cantar louvores ao teu santo nome, levantar mãos santas e dizer quão gratos somos pelo teu cuidado, pelo teu favor sobre a nossa vida. Pedimos agora que a tua palavra venha de forma tal a nos impelir a caminhar em direção ao centro da tua vontade. Que esse domingo seja mais um domingo de aprendizado, de edificação, de consolo, de ânimo da parte do teu Espírito sobre a vida da tua igreja. E que ao final desse tempo possamos sair daqui renovados e desafiados a prosseguir em direção aos sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Que toda perturbação, preocupação com aquilo que está do lado de fora seja colocada de lado e que nós possamos receber a melhor porção, a porção da tua palavra, a qual o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Nós já estamos no 11º dia de 2015. 11º dia. Isso quer dizer que nós temos 354 dias pela frente no ano de 2015. Se são 365, nós estamos agora com pouco menos daquilo que começamos. E algumas coisas começam a tomar conta da nossa mente, porque todo entusiasmo do início, ele começa a, quase que de uma tendência natural, a desaparecer. Tudo na vida que a gente começa com entusiasmo, verdade ou não? Por exemplo, academia. Eu conheço gente, eu não digo quem é, que começa assim. Não, não vou faltar um dia. Eu vou fazer todas as séries, todos os exercícios. Eu vou fazer tudo. Mas você sabe que normalmente você entra numa academia querendo resultados imediatos. Você quer eliminar a gordura acumulada. Deus está falando. Numa sucessão de meses, apenas em algumas séries de exercícios. Isso não acontece. E normalmente, porque a gente não vê um resultado imediato, a nossa expectativa, ela começa a ficar frustrada. E aí, todo aquele ímpeto de começar, e ir para a academia, e fazer um regime, e começar a ler a Bíblia, e orar, e ficar fiel, aos poucos, isso vai acabando. A gente tem que ter muito cuidado com essa tendência muito natural da nossa própria vida. E se isso te serve de consolo, você não é diferente de ninguém. Isso faz parte de nós. Todos nós, se não observarmos com cuidado, ficaremos à mercê da nossa própria fragilidade humana. Nós somos frágeis como humanos. E nós às vezes nos decepcionamos e ficamos cansados facilmente. Tem gente que no curso de uma vida espera coisas melhores, mas porque elas não acontecem no tempo esperado, elas se frustram. Jesus está treinando 12 homens. O treinamento não é fácil. Eu sempre digo que ninguém chega a lugar nenhum sem esforço, sem treino. Ninguém domina
qualquer que seja a matéria ou a arte a qual ele se dedica a fazer, sem esforço, sem sacrifício, sem estudo. Uma pessoa não se torna um especialista numa área da medicina simplesmente porque ele teve o desejo de ser um cardiologista, de ser um dermatologista, de ser qualquer que seja a especialidade. Ele precisou se esforçar, ele precisou estudar para depois conseguir passar no vestibular e fazer alguns anos, 6 anos em média, é o que uma pessoa vai passar pela faculdade, depois eles têm 1 ano de residência e depois ele vai se aperfeiçoando para que ele consiga se destacar dos demais. Nunca caia na besteira de pensar de que uma pessoa de destaque, ela chegou lá sozinha. Ela precisou passar pelo teste, pela prova. E Jesus sabia de que aqueles 12, os quais ele havia separado e chamado nominalmente para serem pescadores de homens, os quais iriam dar início ao envio da igreja, a igreja nasceria daquele evento em Atos capítulo 2, aonde Pedro se levantaria ousadamente, com intrepidez, pregando a palavra, anunciando a Cristo. Jesus sabia que esse dia ia chegar, mas para que esse dia tivesse sucesso, ele precisava prepará-los para esse dia. O que eu quero que você entenda hoje à noite é que Deus tem sonhos a seu respeito, mas Deus precisa prepará-lo para que esses sonhos se tornem uma realidade. A pior coisa que existe é você não estar preparado por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer treiná-lo, prepará-lo. Deus quer educá-lo numa jornada para que você viva tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida. E a gente vai descobrir de que todo o ministério público de Jesus e o caminhar dos seus discípulos é sempre temperado de diversas lições. Jesus permite com que estes observem a maneira como Ele cura os enfermos, como Ele ressuscita os mortos, como Ele ensina a palavra, e você vai perceber de que durante todos os 3 anos e meio de ministério de Jesus, nenhum dos discípulos abre a boca, eles apenas observam. Não há nenhuma atitude de um discípulo ou outro ensinando, eles estão apenas aprendendo. Porque quem deseja ensinar, primeiro tem que estar disposto a aprender. E Jesus quer nos ensinar, esse é o motivo da igreja. Todos nós estamos aqui com um objetivo: sermos ensinados pelo Senhor. O Espírito Santo, Ele nos ensina durante o tempo que estamos juntos e durante a nossa jornada em Cristo. Quando nascemos na vida nova em Jesus, começa um processo aonde Deus vai nos preparar para nos levar ao lugar ideal. Deus tem um lugar ideal para a sua família, Deus tem um lugar ideal para o seu casamento, Deus tem um lugar ideal para o seu ministério, Deus tem um lugar ideal para você, mas você precisa enfrentar o processo. Dentro desse processo, nós estamos aqui diante de mais uma etapa de formação do caráter dos seus discípulos. O que nós podemos aprender com esse texto? E eu queria chamar a sua atenção para o texto que lemos hoje à noite, sobre algumas das facetas que fazem parte dessa formação espiritual que te levam a viver o tão desejado sonho de Deus para a sua vida. Uma das coisas que sempre me motiva e me transforma num prisioneiro da esperança é de que Deus não trata ninguém com distinção. Aliás, a palavra de Deus afirma que Ele não faz acepção de pessoas. Aqui não há favoritos de Deus. Aqui não há o queridinho de Jeová. Aqui não há a menininha amada de Jesus. Todos nós somos amados pelo Senhor. Todos nós aqui somos alvo da sua graça. Todos nós aqui temos um plano que foi arquitetado, não pelo meu coração, nem pelo seu, mas pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Todo mundo aqui nasceu para dar certo. Deus não criou ninguém para dar errado. Deus criou todo mundo para dar certo. Você foi feito para dar certo. O teu casamento nasceu para dar certo. Os teus filhos foram gerados para dar certo. A profissão que Deus te confiou foi para dar certo. A empresa que você deu início, aquilo que Deus te confiou, foi feito para dar certo. Mas o que envolve esse processo de dar certo? É um toque de mágica? Não, você está assistindo muito Harry Potter. Não é assim que funciona.
Não tem uma varinha mágica de que quando você entra na escola dos mágicos, você ganha uma coruja e uma vara. E aí você vai aprendendo alguns chavões, algumas expressões, pirlim-pim-pim. Pirlim-pim-pim não é do Harry Potter, né, gente? Mas algumas expressões, xalacazã, sei lá o que é, que você põe a varinha e pá, de repente acontece. No reino espiritual as coisas funcionam de outra forma. Você primeiro precisa semear, tratar a terra, regá-la, para depois colher. É assim que funciona. Tanto é que Jesus disse que o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse a semente e sem saber como ela germinasse, brotasse, desse os seus frutos, e ele então pudesse colher uma grande colheita. Não é nada automático, é um processo. A vida espiritual é um processo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, um processo começou a acontecer na sua vida. Você partiu das trevas para a luz, e você, através da exposição da palavra, pela ação do Espírito Santo, você é transformado. E é por isso que a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Ela não brilha de uma hora para outra. Ela vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Mas é um processo. Ninguém nasce em Cristo em perfeição. Olha, eu agora sou crente, eu sou perfeito, eu não erro, eu sou o cara, eu não cometo erros, eu não cometo deslizes, eu não falho, eu não peco. Errado. É um processo. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que ao escolher os discípulos, ele teria que gastar tempo preparando-os, assim como todos nós precisamos ser preparados para toda boa obra. Todos nós aqui precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, através da ação da palavra. É por isso que é importante você estar na igreja. A igreja é muito mais do que um convívio social. Isso aqui é uma sala de aula. Quando você chega a ouvir a palavra serve como um mestre sobre a sua vida. Ela vai orientá-lo na verdade, ela vai conduzi-lo naquilo que o Senhor espera que você seja, pela revelação que há na pessoa do Espírito Santo. Jesus gasta tempo. São 3 anos e meio. É por isso que eu tenho um pouco assim, e não vou dizer um pouco não, eu tenho muito receio de algumas pessoas que se auto-intitulam pastores, teólogos, apóstolos, porque tudo precisa passar por um processo. Dentro da igreja do Nazareno, não sei se você sabe disso, há um processo, e por demais até exaustivo, para que uma pessoa seja considerada apta a ser chamada pastor dentro da igreja do Nazareno. Ele tem que passar por anos de seminário. Depois de passar por anos de seminário, o simples fato dele ter um diploma não lhe confere o título de pastor. Ele é apenas um bacharel em teologia. Mas depois ele precisa ser provado. Ele passa por uma junta de examinadores compostas por pastores mais experimentados. E ele recebe uma licença anual, o qual é revista anualmente. E ele vai passando, e passando, e passando, e alguns passam tanto tempo, porque eles não conseguiram ainda aperfeiçoar algo na sua vida, para serem, enfim, ordenados ao ministério. Jesus sabia disso. Jesus gasta 3 anos e meio. Tudo aquilo que Jesus veio fazer, ele poderia ter feito de forma instantânea. Ele poderia ter pregado o evangelho, ele poderia ter cumprido a profecia num espaço menor de tempo, mas ele sabia que, como discípulos e eleitos que eram, eles precisavam de receber investimento. Aprenda uma coisa hoje à noite: se você não investir em áreas da sua vida, elas nunca vão florescer. Às vezes o seu casamento não floresce porque você não investe nele. Tem gente que quer um casamento bom. Pastor, eu quero alegria, eu quero a minha esposa me chamando de chuchu, né, Vi? Eu quero, mas sabe o que acontece? Você não investe. Você não leva essa abençoada para comer nenhum cachorro quente. Você não compra flor para ela, nem se for um botão. Tudo que você investe traz resultado. Nada daquilo que você não investe vai trazer resultado.
Tem gente que diz assim: pastor, olha, às vezes eu vejo gente tendo performances assim, invejadas. Eu vejo gente tocando, eu vejo gente cantando, eu vejo gente pregando. O que é isso? É dom do Espírito? É, mas aliado a esforço, investimento e dedicação. Não pense você que uma pessoa vai descobrir os versículos da Bíblia simplesmente por revelação do alto. Eu agora estou recebendo todos os versículos. Isso não existe. Por isso que o salmista diz: eu guardo a palavra no meu, para não pecar contra ti. Eu preciso guardá-la, eu preciso gastar tempo. O problema é esse. O problema é que muitos de nós queremos um ano diferente, mas nós não queremos investir nele. Nós não queremos investir em áreas da nossa vida. Queremos filhos abençoados, queremos filhos crentes, queremos filhos que não sejam rebeldes. Mas você não ensina a criança o caminho que ela deve andar. Você não gasta tempo orando com seus filhos. Você nem sequer os incentiva a vir à igreja. Se você não investir, você nunca vai ter um resultado desejável. Jesus sabia disso. Jesus sabia em detalhes que era necessário investir. Ele deu a sua vida. Durante 3 anos e meio, ele gasta 24 horas do seu dia com os seus discípulos, ensinando em tudo. Observa, ele leva, e olha como Jesus é um estrategista em essência. Os 3 pilares da igreja, ele traz para mais perto: Pedro, Tiago e João. Eu sei que vocês vão precisar saber um pouco mais do que os outros, então eu quero vocês um pouco mais perto. Jesus traz para perto, Jesus investe. Às vezes nós dizemos assim: mas por que ele se destacou? Ele estava mais perto de Jesus. Todas as vezes que você investe mais, você vai colher mais. É igual alguém, nós estamos numa época de vestibular. Tem gente que vai prestar o vestibular e só ora. Amém. Glória a Deus. Deus vai receber a sua oração. Aliás, Deus vai ficar muito feliz em ouvir a sua voz em oração. Mas sabe de uma coisa? Na hora de fazer o gabarito da prova, não vai resolver nada. Porque não pense você que vai vir um anjo do céu, mestrado e doutorado na Unicamp, o qual anda e estava lá junto com a equipe que montou a prova, e ele dirá para você e sussurrará no teu ouvido: essa é a resposta, meu servo. Vai lançando, porque eu sou o teu Deus e eu te guio agora. Isso não existe, gente. Isso é utopia. Há sempre uma premiação pelo esforço, e é o que Jesus está querendo ensinar nesse texto. O texto diz que Jesus, ele impele. Em outras palavras, olha o que o texto diz: ele compele os seus discípulos a embarcar. Veja só, é mais uma etapa da lição. Ele os obrigou a entrar no barco. Sabe, algumas coisas Jesus nos obriga a fazer, porque Ele sabe que vai ser de benefício para nós. Tem algumas coisas na nossa vida que Deus diz assim: vai cara. É igual o pai da gente quando manda estudar. Seus pais mandavam você estudar ou não? Era ruim ou não era? Horrível! Eu ficava quase que em estado de histeria. Vai estudar, meu filho. Nunca gostei desse negócio. Mas sabe de uma coisa? Eles sabiam. Eles me forçavam. Enquanto você não estudar, você não brinca. Isso é tortura. Isso aí é digno de delação. Que conversa é essa? Denúncia. Mas eles sabiam de que o teu esforço iria produzir algo desejável. E Jesus faz a mesma coisa conosco. Às vezes Jesus nos compele a algumas situações que nós queremos evitar. Há tantas coisas na nossa vida que, se possível fossem, nós as evitaríamos. Verdade ou não? Isso eu não quero. Jesus, tira isso da minha vida. Por que passar por esse vale? Por que passar por essa prova? Por que essa enfermidade? Por que esse desemprego? Por que essa crise na minha família? Por que meu filho está reagindo assim? Mas sabe de uma coisa? Nem tudo é culpa do diabo. Às vezes é Jesus que está te compelindo a aprender algo novo.
Nós temos uma tendência de demonizar todas as coisas. Mas quando nós estamos alistados no reino de Deus, quem nos treina é o nosso general. Todo bom combatente, e até pouco tempo nós estávamos aqui com o Major Rafael e a sua esposa Eliane, eles já mandaram notícia, trocaram o telefone, já estão lá. Como é que é o nome da cidade? Cristalina, estão muito bem lá. Mas quantas vezes eu, curioso nesse assunto, perguntava a ele: olha, o teste, o Pipo serviu o exército, eu acho que ele enganou esse tempo todo lá, mas glória a Deus. Mas tinha ralo de boina, tinha muita coisa que a pessoa se esforçava. Eu me lembro quando o Pipo entrou no exército, ele parecia uma tripinha de Jeová. Lembra disso, mano? Derrubado, meu irmão. Depois que ele entrou, pensa que foi fácil? Ele começou a encorpar. Aí tinha dia que ele chegava assim marombado. Pai do Senhor, até engrossou a voz. Mas por quê? A pessoa não entra no exército simplesmente para passar o tempo. Há esforço, levanta mais cedo, treina, uns horários absurdos, aonde você leva o seu corpo ao limite, para que você esteja apto a desenvolver aquilo pelo qual você foi alistado. Você imagina alguém, e o Brasil não entra em guerra, graças a Deus, mas imagina um país onde os seus soldados estão frequentemente em guerra, um exemplo, Estados Unidos ou Israel, onde um camarada simplesmente é alistado, vai para a guerra, você dá um fuzil na mão dele, e diz, vai que é tua, Tafarel. O cara morre, antes de saber para que funciona aquilo. Ele tem que entrar numa escola, ele tem que ser treinado, para que ele possa desenvolver aquilo pelo qual ele foi recrutado a fazer. O texto diz que Jesus os compele. O texto diz, e começa assim: Jesus compele os seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado da Betsaida. É interessante, eu fico imaginando Jesus na cabeça deles dizendo assim: eles não sabem o que os espera. Vai, meu filho, vai indo. Vai indo, o senhor vai com a gente? Pode ir. Vai que é tua. Caminha, viu? Deus te abençoe. E foi. Jesus os compele. E ele despede a multidão. Jesus gosta de estar entre povo. É por isso que às vezes não entra na minha cabeça também algumas coisas dos camaradas que falam em nome de Jesus. Não gosto de gente. Outro dia eu estava ouvindo o depoimento de uma pessoa, e por questões de ética não adianta me perguntar, você pode ser curioso, azar o seu, eu não vou falar. Um líder renomado no mundo evangélico disse: olha, eu não gosto de gente. Eu falei: como assim? Não gosto. Eu gosto de chegar, eu gosto de pregar só. Antes, na hora que eu estou pregando, eu já procuro uma saída. E eu peço para o povo me tirar de lá, porque eu não quero ter contato com os outros. Eu falei: não é discípulo de Jesus. Porque Jesus gostava de ficar no meio do povo. Jesus gostava de despedir a multidão. Despedir quer dizer, ele dava atenção a todos. E está lá Jesus e os discípulos para mais uma etapa do seu teste em direção ao plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele os despede. Eles vão fazer algo que é comum. Eles entram num barco. Eles não tinham nenhuma preocupação quanto a navegar. Pelo contrário, muitos experimentados, velejar e andar de barco para Pedro e alguns dos outros discípulos era uma prática comum. Muitos deles, pescadores experimentados, conheciam os mares da região, conheciam os ventos. Bem, Jesus nos mandou, Jesus nunca vai colocar a gente numa fria. Vamos. Sabe, às vezes nós questionamos, porque muitas das tempestades que nós enfrentamos, nós ficamos questionando: aonde foi que eu errei? Por que eu estou atravessando isso? Qual o problema? De quem que é a culpa? A culpa não é de ninguém. Às vezes nós entramos no meio da tormenta exatamente por obedecer literalmente aquilo que Jesus nos mandou fazer. Jesus mandou você abrir mão de um emprego, Jesus mandou você abrir mão de um namoro, Jesus mandou você abrir mão de algo que o beneficiava de forma ilegal, e você o fez. Mas em troca disso, tormenta. Em troca disso, dificuldade. E foi exatamente o que aconteceu. O texto diz
que ao cair da tarde, versículo 47, o barco estava onde? No meio do mar. Meu irmão, no meio é complicado, porque se está na beirada dá para voltar. É igual você está na maratona, você já correu 25 quilômetros, a maratona é de 50. Já viu esse negócio? Não adianta ir para frente, não adianta voltar para trás, está no meio. É igual que você sai em direção a uma cidade, você sai daqui para São Paulo, chega em Jundiaí, mais ou menos a metade do caminho. Vou voltar para onde? Se você continuar, é a mesma distância. Se você voltar, a mesma distância. É interessante que no meio do mar, no meio, o texto diz que, de repente, Jesus começa a perceber que eles estão com dificuldade de remar. Quem já remou na vida, não levanta a mão. Se você nunca remou, porque você está na igreja, não pode mentir. Quem já remou, levanta a mão. Não vale pedalinho aqui do Lagoa do Taquaral, viu, gente? Aquilo não é remar. Já remou? É fácil remar? Meu irmão, remar com a água tranquila já é um desafio. Ó, no início você até paga de bonitão. É ou não é? Ainda mais se estiver com a namorada ou com a esposa. Você fala, deixa comigo, olha meus bíceps, meus tríceps. Você até arregaça a manga assim da camisa para falar para ela, olha só, como eu remo. E eu vou remando. No início, você fala, só que é o seguinte, depende da distância que você está percorrendo, a remada ela começa a cansar. Porque quando o vento não é favorável, a gente às vezes tem que remar. É assim que funciona qualquer navegação. Quando você issa as velas e o vento é favorável, você não precisa nem se preocupar. Você navega tranquilo e, se bobear, você deita na proa do barco e ainda toma um sol enquanto Jesus te conduz pelas águas tranquilas. O problema é quando no meio da jornada o vento se torna contrário. É como na família, de repente o casamento, eu celebrei um casamento hoje de manhã. Por favor, se você for casar, não cada domingo não, tem misericórdia. Quem aqui é solteiro ainda levanta a mão. Vai, é a sua oportunidade, vamos. Quem é solteiro, o resto é o que, gente? Casado? Quem é solteiro, levanta a mão aí, irmão. Vai, revela. Se você for casar, e Deus vai te ajudar a casar, amém, gente? Eu creio. Todo espírito de travado na sua vida vai sair agora. Não casa no domingo, não. A pessoa for casar hoje 11 horas da manhã. E para piorar, a noiva atrasou. Chegou lá meio-dia, eu morrendo de fome. Sabe? E eu vi aquele pessoal casando, lindos, olhar apaixonado. Você já viu com o casamento? E ele dizendo coisas, você está maravilhosa. Eu sou aqui lendo, sabe de nada, inocente. Eu olhando os dois, e a moça, ai, você também. Eu falei, quero ver quanto tempo vai durar essas trocas de elogio. Porque no início é assim, é ou não é? Não faça cara de santo, não. Lá em casa não, pastor, até hoje. Se as tuas paredes falassem. No início é aquele negócio, todo enfeitado, ele cabelinho cortado, magrinho. Já pegou foto sua, recém-casado? Você estava, ó, fininho, a irmã um violão, e os dois lá, ó. Vai passando o tempo. De repente, o vento é contrário. E aí você tem que remar. E manter um casamento junto não é fácil, gente. Tem hora que, ó, é ou não é? Porque você está doido para sair daquela tempestade. E o ruim é que às vezes num casamento um abandona o remo dele. Você tem que remar sozinho. Sozinho. Jesus queria ensinar algo para os discípulos. Algo que ele diria mais para frente. No mundo, 3 aflições. Está pensando o quê? Que vai ser só cura, revelação, mudo falando, surdo ouvindo, cego enxergando, coxo andando, morto ressuscitando. Meu irmão, essa não é a vida comum.
Vai ter momentos que a gente vai encontrar ventos contrários. A gente entra nesse novo ano, 2015, pastor, é só proeza, é grandes conquistas. Não, eu estou me sentindo uma águia, pastor. Eu estou querendo até comprar uma capa de águia, para sair voando por aí. Devagar. Você vai chegar lá. Mas para chegar lá, algumas lições você vai ter que aprender. Primeiro que você, em alguns momentos, vai ter que se esforçar um pouco mais do que o comum. Porque nada perdura sem esforço. O texto diz que Jesus vê que eles estão remando e Jesus não faz nada. Você já percebeu que às vezes Deus quer exatamente permitir com que você reme contra o vento contrário, para que a tua musculatura espiritual seja fortalecida? Porque você nunca vai fortalecer-se em Deus se você não aprender a remar contra o vento. Meu irmão, remar com o vento favorável, você só dá uma batidinha assim, ó. Glória! Você dá uma remada, é igual você empurrar carro na descida. Meu irmão, empurrar carro na descida, você não precisa empurrar. Já empurrou carro na subida? Não? Na próxima eu te chamo. Porque não é brincadeira, cansa, é contra, é uma força contrária. E Jesus sabia que durante o percurso da sua vida, sem a presença dele com eles fisicamente, eles teriam dias difíceis. É assim que a igreja começa. No início, tudo muito bonito, 3.000 se convertem, são batizados. A igreja cai na simpatia do povo, e o Senhor acrescenta dia após dia aqueles que estão sendo salvos. Espera chegar no capítulo 4 de Atos, você vai ver. Pegam Tiago e arrancam a sua cabeça. Começa a perseguição contra a igreja. No capítulo de número 8, Filipe é necessário fugir. A igreja é espalhada, e o vento, que no início é favorável, começa a soprar contra. Você precisa ter exercício. Eu fico preocupado com o crente, de que quando a luta surge, ele desanima. É agora que você tem que remar. É agora que você vai crescer. Ninguém cresce quando o vento é favorável. A gente só cresce quando o vento é contrário. É quando a luta chega que você mais ora. É quando a enfermidade bate na porta da tua casa que você busca a Deus como nunca antes buscou. Você sabe que é assim. E Jesus queria ensinar-lhes algo. Quando o vento se faz contrário, continue remando. Continue remando. O que eu quero que você aprenda hoje à noite através dessa palavra é que no ano de 2015 haverá ventos favoráveis sobre a sua vida. Eu creio que haverá meses onde você vai ver: olha, não é brincadeira não, eu estou com tudo. Deus está me abençoando, portas maravilhosas, coisas extraordinárias estão acontecendo. Mas pode ser que hajam dias, semanas, em que o vento se fará contrário. Vai tentar fazer com que você faça como muitos fazem. Ao invés de remar, pula do barco. O que tem de gente que abandona o barco quando o vento se faz contrário não é brincadeira. Abandona a esposa, abandona o marido, abandona os filhos, abandona a fé, porque ficou difícil demais remar. O vento está contrário. Dentro desse cenário, aonde há um esforço, eu aprendo nesse texto de que há essa premiação disponível. Jesus sempre vai premiar o teu esforço, querido. Ele está vendo o quanto você está disposto a sobreviver. O que está acontecendo nessa história é que, se você prestou atenção no verso número 48, o texto diz que Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, Jesus vê o teu esforço, Ele vê que você está afim, Ele vê que você está lutando pela tua casa, pelo teu sonho, pela sua empresa, pela sua família. Nada daquilo que você faz de esforço passa ignorado aos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas.
Ele vê. Ele vê o quanto você tem se esforçado para manter a honra da sua casa de pé. Ele vê o quanto você tem se esforçado para conseguir um espaço, num emprego, desempregado há tanto tempo. Pastor, o vento está contrário, eu não aguento mais remar, eu estou lutando. E às vezes você acha que ele nunca vai vir. Mas aprenda uma coisa, meu querido: enquanto a solução não vier, não abandone o remo. Continue remando. Continue crendo de que o Jesus que te deu a ordem para sair vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Talvez fosse isso que fez com que os discípulos permanecessem. Talvez a conversa dentro do barco fosse essa. Escuta, você entendeu direito, Pedro? Como assim? Jesus não ia botar a gente numa dessa? Será que Ele não mandou a gente esperar no barco, ali na margem, até Ele chegar? Você tem certeza que Ele mandou a gente sair? E sabe, queridos, às vezes no meio da luta, da crise, nós questionamos a revelação de Deus para nós. Nós começamos a duvidar de uma palavra, de um sonho, de uma visão, de algo que Deus depositou no nosso coração, porque a gente acha que se Deus mandou, não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Imagine você, se os discípulos não entendessem isso nesse ponto. Quando a igreja nascesse, ao decapitar Tiago, os outros diriam: gente, eu acho que nós entendemos errado. Mas eles sabiam de que quando a perseguição contra a igreja surgissem, eles tinham que fazer uma coisa apenas: continuar remando. Continuar remando. O que eu quero que você entenda nesse ano de 2015 é que não importa quão grande o vento contrário seja, não importa a luta que você venha enfrentar, não abandone o barco, continue remando, continue crendo, continue avançando. Deus virá em seu favor. Continue crendo. Não abandone nada, não abandone um sonho. Tem gente que depositou aqui, nesse caso de oração: eu tenho um sonho, eu sonho que a minha família vai ser totalmente convertida, eu sonho que eu vou alcançar o tão desejado emprego, a promoção, eu vou conseguir abrir minha empresa. Eu sonho que você continue com esse sonho, mesmo quando você estiver quase sem forças para continuar remando. O texto diz que Jesus, ao observar o esforço deles, e é interessante porque Jesus espera chegar ao momento mais escuro da jornada. O texto diz que no versículo 48, por volta da quarta vigília dentro do horário que era usado pelos romanos, era mais ou menos 3 horas da manhã. Isso quer dizer o seguinte: muito provavelmente eles tenham saído quase que ao pôr do sol, e eles já estavam remando durante horas. Talvez quando toda a esperança de salvamento, como Paulo se refere em Atos capítulo 27, quando ele é náufrago, ele está dizendo, quando já havia se desesperado e fugido toda a esperança de salvamento, nós vimos uma ilha. Talvez aqui nesse caso, 3 horas da manhã, eles desesperados, cansados. Sabe, querido, todo mundo tem um limite. Todo mundo rema, mas tem uma coisa que se chama cãibra. Quem gosta de jogar futebol sabe do que eu estou falando. Você joga, e todo atleta, por mais alta performance física que ele tem o seu limite. Durante a Copa do Mundo, a gente viu isso acontecer constantemente. Você vê atletas que recebem salários assim, absurdos, trilionários, correndo depois de alguns jogos, chegavam no final de uma partida, caía, aí vinha outro cara, deitava, empurrava a ponta do pé dele em direção à sua barriga, para tentar esticar a musculatura. Por quê? Porque é uma estafa. É uma estafa. Talvez você diga assim: pastor, eu não aguento mais. Saiba de uma coisa, querido: Jesus nunca vai deixar que você chegue ao limite das suas forças. Ele sabe o quanto você pode suportar. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina de que nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana.
Pastor, é mais do que eu posso suportar. Mentira! Jesus jamais permitiria uma tentação que você não pode suportar. Aí você põe a culpa na carne. A carne é fraca, pastor. Você que é um mole. É você que não conhece a Bíblia. Ai, pastor, mas eu não aguentei. Você tentou aguentar? Nada vai além daquilo que a gente possa suportar. Esses dias atrás, eu disse isso. Sepultamos uma tia-avó, 90 anos. Ela faleceu lá em Mesquita. Na realidade, em Nilópolis, que é o local de moradia da família. Mas ela foi sepultada em Mesquita, Baixada Fluminense. Uma Dubai, praticamente. Tipo Dubai. Pensa em Dubai, Mesquita. Dubai, Mesquita, Mesquita, Dubai. Mesma coisa. Só que não. E nós chegamos, e a minha avó com 92 anos. Ela vai fazer 93 agora, é 27 de julho. Ela não estava sabendo do falecimento da sua irmã. Ela passou mal dentro de casa, veio ambulâncias, levou, socorreu. Eu saí daqui, o pastor Cavalari foi comigo. Ele experimentou uma odisseia daqui no Rio de Janeiro. Não tínhamos tempo porque eu precisava chegar antes do sepultamento. E a gente saiu daqui um pouco em cima da hora. Eu tive que pedir para que Deus me mandasse anjos da Alemanha para me acompanhar durante a estrada, porque na Alemanha o limite de velocidade é 180. Então o anjo acompanha você até 180 por hora na Alemanha. Aqui é 120, o anjo não acompanha, porque ele obedece às leis de trânsito. Mas quando chegamos lá, a primeira coisa que eu perguntei foi: e a avó já sabe? Não, não sabe. A avó não sabe. Mas como é que ela não sabe? Não, ninguém tem coragem de falar para ela. Como assim? Não, ninguém tem coragem de falar que a irmã dela faleceu. E aí meus pais estavam fora viajando. E eu disse: olha, como é que vai fazer? E até então, minha mãe com meu pai foi essa semana para o Rio de Janeiro para contar. E aí eu assim, incomodado, eu falava para minha mãe: mãe, ela tem que saber. Ah, mas será que ela vai suportar? Eu falei: escuta, presta atenção. Vou colocar a senhora a par de uma situação que a senhora talvez desconheça. Ela já sepultou uma filha. Ela já sepultou o marido, já sepultou os outros 2 irmãos, já sepultou um neto. Você acha que ela não vai suportar saber que a irmã com 90 anos faleceu? A mãe falou assim: verdade, né? Viu? Ela já sabe o que pode suportar. Queridos, nunca vai vir uma carga maior do que a gente pode suportar. Tem gente que diz assim: pastor, eu não aguento mais. Aguenta sim, senhor. Aguenta. Pede forças a Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar. E quando você achar que não aguenta mais, vai acontecer o que aconteceu no texto. O texto diz no verso 48, de que por volta da 4ª vigília, na hora mais escura, quando eles achavam que não tinha mais jeito, o texto diz que Jesus veio ter com eles. É isso que você tem que entender nesse novo ano. De que você vai ter que caminhar, você vai ter que remar, você vai ter que se esforçar. E quando você achar que não aguenta mais, surpresa, Jesus vai vir te socorrer. É assim que funciona, é assim que tem funcionado, e é assim que tem sido desde que Jesus veio ao mundo para nos dar esperança. Será que eu vou aguentar? Meu querido, essa estratégia ela é antiga. Pergunta para Daniel, pergunta para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel orou, mas foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego oraram e disseram: se o Senhor a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. O rei acende 7 vezes mais intensamente o fogo da fornalha e chega a amarrar os 3 amigos e os lançarem na fornalha. Eles acharam: chegou o nosso fim. Quando as nossas forças acabam, Jesus entra em cena. Jesus entra em cena. É por isso que o crente nunca pode desistir. Eu não aceito um crente que desiste. Eu não aceito alguém que ama Jesus e olha para trás, porque na vida daquele que ama a Deus não tem retrovisor nem marcha ré. É para frente. Eu continuo caminhando, eu vou remando em meio ao vento contrário, em meio às águas bravias, em meio a tudo que é contra mim, eu continuo remando. E quando eu não aguentar mais, meu Deus virá. Ele
vai me ajudar, Ele vai me levantar, Ele vai renovar as minhas forças, e eu vou chegar aonde Ele sonhou que eu chegasse. É assim que você tem que enfrentar esse ano. Você tem que enfrentar esse ano não preocupado com o vento contrário. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se esforçar. Você tem que aprender de que sem investimento não há resultado. O texto diz que quando Jesus finalmente vem, por volta da 4ª vigília da noite, o verso de número 48, afirma que ele tinha um desejo. Ele queria tomar a frente. Ele queria tomar a frente. Deixa eu tomar a frente. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos tão desnorteados com as batalhas que nos envolvemos, que nós perdemos o rumo. Você já se sentiu assim? Perdi o rumo, pastor. É tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade, é tanta remada, é tanto vento contrário. Eu perdi o rumo. Mas quando Jesus vem, Ele diz: fica tranquilo, eu assumo a direção das coisas daqui para frente. E quando Jesus assume a direção das coisas, descansa a tua alma, aquieta o teu coração, vai dar tudo certo. O texto diz que ele vem andando sobre as águas. A narrativa de Mateus capítulo 14 é um pouco mais detalhada quanto a esse fato. Fala da ousadia de Pedro, de se dispor a ir em direção a ele. Mas o foco de Pedro aqui, porque o evangelho, segundo João Marcos, dizem os historiadores, foi narrado por Pedro. Sabia disso ou não? Tem gente que diz assim: quem é esse Marcos? É João Marcos, aquele que caminhou e serviu Paulo e Barnabé durante um tempo. Mas como Pedro, muitos julgam que ele era iletrado, e era um homem de poucas palavras, um homem com temperamento explosivo, fala pouco. Ele narra, segundo a sua perspectiva, aquilo que ele viu Jesus fazer. E sobre a perspectiva de Pedro, ele entende de que Jesus queria levá-los a um lugar diferente. O texto caminha, e eu vou terminando com ele, diz que no verso de número 50, logo depois de eles se assustarem com a imagem de Jesus vindo sobre as águas em direção a ele, Jesus dirige-lhes a palavra. E a primeira coisa que Jesus nos dá, em meio aos momentos de terror que assolam a nossa alma, por conta do vento contrário que sopra contra nós, é: tende bom ânimo. Renova o teu ânimo. Ele diz: sou eu. Em outras palavras, eu cheguei. Não há mais por que se preocupar. Não há mais por que temer. Não há mais por que se desesperar. Não há mais por que desistir. Não precisa. Sou eu. Não tem mais. Você sabe quantas vezes aparece na Bíblia a expressão não tem mais? 366 vezes. Jesus pensa até no ano bissexto. Para cada dia do ano, Deus tem para você: não tem mais. Mas em 29 de fevereiro, está lá também: não tem mais. Ele diz: fica tranquilo, eu estou no controle da situação. O que você achou que era uma estrada em direção ao teu fracasso, a falência da tua empresa, a tristeza do teu casamento, nada mais era do que um teste, do que uma prova, do que uma aula de que se você permanecer firme, se você não desanimar, se você insistir, eu vou te honrar, eu vou vir na tua direção, eu vou te ajudar. E o texto diz, no verso 51, de que Jesus subiu para o barco. E quando Jesus entra, o que acontece com o vento? Ele cessa. De repente, o vento cessou. Quando Jesus entra na história, o cenário muda. Essa noite, à luz dessa palavra, talvez você esteja um pouco descrente, cético. Pastor, olha, eu até estou assim disposto a acreditar que esse ano vai ser diferente, mas será?
pode ter certeza de que aquele que fez a promessa é fiel. De que se você não desanimar, se você continuar remando, mesmo que o vento seja contrário, mesmo quando a situação não lhe for favorável, se você continuar insistindo, se você continuar batalhando, se você continuar orando, se você continuar suando até a sua última gota de suor, Jesus virá. Ele vai te ajudar e Ele vai te conduzir ao lugar tão sonhado e desejado por você. O texto termina dizendo que os discípulos ficaram atônitos entre si. Sabe por quê? Eu não sei se você já passou por situações de medo, aonde as pessoas reagem de forma mais estranha possível. Tem gente que tem medo de barata. Homem grande tem medo, e às vezes a reação gente, vocês chegam a conclusões assim por conta própria. Eu estou deixando a coisa bem no ar, bem no ar. Tem medo de barata, e às vezes a reação, às vezes eu fico impressionado, porque vê uns caras, uns galalau, vê uma barata, ele desespera, chama a esposa, invoca o nome de Jesus. Senhor, manda um anjo agora, meu Pai. Anjo Baigon, anjo Detefon, anjo SBP, tudo que é anjo, inseticida, vem agora. Porque as reações no momento de pavor são as mais estranhas possíveis. Já viu ou não? Às vezes tem umas câmeras escondidas que as pessoas colocam, com pessoas colocando medo, e as pessoas todas assim, todas alinhadas, e de repente esses dias me mandaram um vídeo exatamente de uma pegadinha, de câmera escondida, aonde eles prepararam um cenário para dar susto, e tinham 3 pessoas, 3 executivos participando da cena, e de repente, todo o cenário preparado, óbvio, tudo controlado, de repente, entra um camarada, vestido assim de Freddy Krueger, e ele entra com a faca na mão. Meu irmão, só teve um que não correu. Os outros 2, um saiu gritando, e fino, que é o que me preocupou mais. Saiu gritando, eu falei, essa coca é Fanta, e é laranja, olha lá, só um. Aí depois que se revelou aos 3 que era uma pegadinha, falei, o outro, eu já sabia. Na realidade eu sabia aquela brincadeira. Eu sabia, sabe por quê? As reações são, e um pega no pé do outro. Esquisito você, hein? Olha esse seu lado selvagem. Eu não conhecia. Sabe, entre si, talvez os discípulos começaram a olhar um para o outro. Rapaz, eu vi a sua cara quando o vento estava soprando o contrário. André, na boa, velho, você mudou de cor umas 3 vezes. Eu? Sim, senhor. Natanael, não ri não. Por quê? Estava tranquilo. Tranquilo? Você já estava de joelho clamando misericórdia. A verdade é que quando tudo entra no controle, você vai perceber o seguinte: você se preocupou à toa. Eles ficaram entre si, atônitos, entre eles. Rapaz, quer dizer que é assim que funciona? Ele vai sempre vir, Ele sempre vai vir nos socorrer. Quer dizer que nós gritamos à toa, porque o texto diz o seguinte: não foi só o cara da pegadinha que gritou, não, os discípulos gritaram também. Você já viu um homem gritando, irmão? Não tem coisa mais feia que homem gritando. O texto diz, está aqui, está ou não está? Versículo 49, eles vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e, o quê? Você acha que o homem grita o quê? Eu fico imaginando Pedrão. Porque às vezes a gente se desespera a ponto até de passar vergonha.
Acalma o teu coração. Descansa a tua alma. Nesse ano de 2015, a única coisa que o Senhor Jesus te pede é: continua remando, continua se esforçando. Mas o vento é contrário. Não importa, continua remando. Quando você achar que não aguenta mais, se prepara, eu estou vindo te ajudar. O vento vai cessar e vai dar tudo certo. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Deixa eu orar com você.